outro filme que saiu na Netflix chamado O Mundo Depois de Nós. O que me assustou em relação a esse filme foi o seguinte. A compreensão pós-filme. Eu fui ver o review dos norte-americanos, mundo de língua inglesa, norte-americano eu digo... Anglofônico. Não só, eu não vi britânico, mas anglofônico, canadense e Estados Unidos. O review da galera desse filme. E eu achei bizarro, porque a galera não entendeu. A galera não entendeu o E filme. parece que esse filme, ele tem os Obamas, né? O casal Obama Ele é como... produzido pelo Barack Obama e pela Michelle Não, Obama. eles são produtores executivos. Sim. Pelo que eu li. E a intenção deles era trazer uma história de um livro que usa um cenário de pós-apocalipse, aliás, de apocalipse, né, porque está acontecendo, para falar do momento em que a gente vive. O filme inteiro é uma metáfora que mostra um cenário em que um apocalipse aconteceu, não fica claro o que é, simplesmente você perde o contato da galera, tem um monte de coisa acontecendo. É tentando entender o que está rolando. Muita coisa estranha está acontecendo. Só que o filme é uma metáfora para as confusões que estão acontecendo hoje. Agora. Ele conta um cenário de pós-apocalipse e a confusão da galera para falar da sociedade americana. É uma coisa que um dos personagens centrais da trama, ele revela logo no fim do filme, que ele sabia de um plano secreto de como destruir uma nação, que era você semear uma série de confusões, né? Você isolar as pessoas, eram vários estágios, e você fizesse tudo certo, o terceiro estágio aconteceria automaticamente, que as pessoas se voltarem umas contra as outras. Aí ele fala isso num cenário de pós-apocalipse, de como se alguém estivesse fisicamente atacando os Estados Unidos, só que na verdade é uma metáfora para o momento que a gente vive agora, porque a gente está vivendo esse período, os Estados Unidos principalmente, que é essa coisa das pessoas se isolarem nos seus grupos, por rede social e coisa do tipo. Você tem intervenção aí de... Fontes externas, né? Fontes externas. Você pega aí o que a Rússia fez para poder semear esse litígio entre as pessoas nos Estados Unidos. Fake news, estimulando. Eu lembro de 2 casos específicos, que teve uma época um tweet que causou uma revolta de uma galera, um monte de gente respondendo negativamente, que parece que era a Antifa de Boston, se eu não me engano, colocou um tweet assim: agora os estádios de futebol americano estão servindo comida vegana. Esse daqui é um sinal de como as coisas vão ser no futuro, uma coisa assim. E a galera de direita lá, tipo, pirando, né? Brigando por causa de carne. Brigando por causa de bife. Aí depois foram ver, não tinha charter da Antifa de Boston, era de Boston, da Filadélfia, uma coisa assim. E, na verdade, aquilo lá era do IP na Rússia. E isso aconteceu também invertido. Tinha também pessoas se passando por conservadores, falando coisas que potencialmente... ofendiam os liberais. Nada escrachado, era tipo assim, aquelas coisas para ter uma reação. Um gancho para provocar. Mas no coletivo isso, tá? Isso começa a acirrar os ânimos. E parece que muito dessa divisão que tem hoje nos Estados Unidos entre liberal e republicano. Democratas e republicanos, liberais e conservadores, ela foi criada artificialmente por conta dessas interferências estrangeiras. E, de fato, isso é uma coisa que se acirrou demais nos Estados Unidos. Se você pegar na década de 90, liberais e conservadores concordavam em muitas coisas, né? Por exemplo, toda a ideia da política do crédito de carbono, isso era a proposta republicana no início da década de 90. Os Estados Unidos funcionava. E hoje em dia as coisas estão ficando pouco funcionais. E toda a ideia do filme é exatamente falar desse momento que a gente está vivendo, só que com uma metáfora de um cenário apocalíptico. Porque lá o que acontece aqui na gente no ambiente social, lá acontece no ambiente físico. De repente, as coisas param de funcionar, os carros batem, fecham toda a estrada, você não sabe o que está acontecendo, não tem sinal de televisão, não tem sinal de não sei o quê, você está preso na sua casa. Ruído acontece, acaba a energia, o sinal do telefone não funciona, meios de transporte desgovernados, acidentes acontecendo e ninguém tem uma explicação plausível. E toda a conclusão do filme é que, na verdade, isso são etapas para se destruir um país, se destruir um governo, né? E se tudo der certo, o cara fala, a terceira etapa acontece sozinha, que as pessoas se voltarem umas contra as outras. Uma guerra civil. Eles estão falando, basicamente, a Rússia nem precisa interferir mais. Colocar bote, coisa do tipo mais. A galera vai, nos Estados Unidos já vai, daqui a pouco vai passar pra briga. Mas claro que, tipo assim, a gente tá falando do ponto de vista dessa interferência da Rússia que aconteceu, mas foi um processo que, apesar de você ter agentes externos, dentro dos Estados Unidos, redes sociais, algoritmos, você tem o surgimento de figuras extremamente controversas, como o Trump e coisa do tipo, que traz uma galera mais ainda pro extremo. Aliás, traz todo mundo pro extremo, quem gosta dele e quem não gosta e tal. Você não tem mais aquelas figuras de meio que se achar assim que o republicano vai fazer e os democratas ali... Morreu, né? O que tinha, o McCain morreu. Vai ser 90% igual, sabe? Vamos variar os 10%. A gente tá brigando pelos 10% que vai mudar. Não, o negócio tá ficando mais acirrado. E
a conclusão do filme é que, eventualmente, isso vai levar a galera à Autodestruição. autodestruição. O filme não é um filme, por conta disso, não é um filme sobre um cenário pós-apocalíptico. É um filme falando da sociedade atual que usa o pós-apocalipse ou o apocalipse como metáfora. E eu não vi a galera entender. Contanto que, aqui, spoiler alert, a gente pode contar aqui, porque no filme, tipo assim, nada muito grande acontece. Não tem nenhum mistério que é revelado no filme. O grande lance do filme é justamente contemplar a confusão enquanto a confusão está rolando. Não tem um plot, né? Aí eu vi a galera reclamar que o filme tem um final aberto, porque aparece no final a filha do casal, né, que tá desaparecida. Aparece ela dentro de uma casa. Num bunker. Que tem um bunker dentro dessa casa. O pessoal dessa casa foi embora. Ela entrou nessa casa, não tem ninguém lá. Aí aparece ela comendo doce, porque provavelmente ela achou lá em algum lugar, na geladeira. Guloseima, salgadinho, refrigerante, enchendo a cara essas de porcaria. Essas porcaria tudo que americano come. Aí depois ela acha a entrada pro bunker, e essa família tinha feito um bunker lá para sobreviver ao apocalipse. E a primeira coisa que ela vai procurar do bunker é o episódio de Friends que ela não viu. É, o final. O que era o último episódio que ela estava assistindo da série de Friends, a internet caiu no penúltimo episódio, ela não conseguia assistir o último porque não tinha streaming. E ela vai, encontra Friends. O DVD. Enquanto a família dela tá procurando ela não tá nem aí, tá totalmente desligada, ela vai, coloca o DVD e assiste o episódio de Friends. E aquilo lá, obviamente, não é um final aberto, tá? Se você viu o filme, aquilo lá é uma metáfora. Por quê? Ela é a personagem que desde o início fala, ninguém presta atenção no que eu falo, ninguém me considera, tal. É a filha mais nova da família, ninguém leva ela a sério. Ela fala as coisas, o povo não acredita. E a solução... E ela é exatamente aquela pessoa que se sente tão... Despoderada. Tipo a pessoa hoje nos Estados Unidos que acha que o voto dela não vale, ela não vai nem votar e coisa do tipo. Aquela pessoa que acha que não faz diferença. Que não faz diferença. Aí, qual que é a solução para ela? Ela acaba... se alienando completamente, enchendo a cara de bobeira e vendo filme. Ela faz o que muita gente faz hoje. Ela busca o conforto dela naquela coisa mais comfort possível, que é a comida comfort e a cultura comfort. Se aliena com açúcar e cultura pop. Cultura pop. Isso que é a conclusão do filme, sabe? A pessoa... Parece que cada um meio que representa a posição que uma pessoa vai assumir, né? Eles constroem isso com base nesses personagens. E é muito interessante que um dos personagens, o mais preparado, teoricamente, para aquele momento, é um negacionista, né? É um conspiracionista, na verdade. Ele se embebe de teoria da conspiração e ele se protege. E é muito interessante a construção que eles fazem no filme, porque você tem o intelectual, que é o pai da família, ele é um professor universitário, né? Um cara que seria esclarecido e que se vê completamente à mercê das decisões que um conspiracionista fez para a vida dele. É muito louco você ver isso, que você vê o cara, o intelectual, tendo que dizer para o conspiracionista, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, eu achei muito interessante essa posição que eles fazem, porque, no fim, é o filme tentando estabelecer também um diálogo com essa galera que tá radicalizada nos Estados Unidos. Por quê? Se você não sabe, Barack Obama, Michelle Obama são democratas, eles estão no polo liberal. E existe uma dificuldade das pessoas que estão nesse polo conversarem com a galera de interior do país. A galera, né, da zona rural, que é apoiadora do Trump. Esses caminhos de diálogo, eles estão rompidos. E no filme, se você assistir, tem um momento em que rola esse encontro. E assim, não tem diálogo, não tem conversa, não tem. Aí você tem que ver a posição do intelectual de se humilhar para tentar estabelecer esse contato de novo, entendeu? Para tentar tocar no coração do cara preparado, só que na verdade, como que consegue isso? Com dinheiro. Não, aquilo lá é muito simbólico. É muito simbólico. Basicamente o intelectual ali, é o cientista, enfim, ele tendo que se humilhar para tentar... estabelecer comunicação. Uma comunicação com conspiracionista. Tem outras coisas também do negócio, né? Da relação racial tem ali também. Muito forte. Porque o pai e a filha, que são negros, eles voltam para casa deles, né? Que eles tinham alugado para uma... tipo um Airbnb para uma branca, para essa família intelectual. Eles alugaram porque eles iam ficar fora, mas aí o apocalipse aconteceu no meio do caminho, eles não tinham como ir para outro lugar, voltaram para casa. Mas mesmo eles estando na casa deles durante o apocalipse, eles dormem no sótão, basement, no porão, enquanto a família continua dormindo no quarto deles em cima. E isso, tipo assim, obviamente tem a metáfora da relação racial nos Estados Unidos. Porque aquela coisa assim, muito da riqueza dos Estados Unidos foi construída com mão de obra escrava. E eles têm que ceder
né? Eles não usufruem, né? O benefício disso. Mas não é metáfora quando você fala isso, não é exagero. Porque tipo, tem uma época dos Estados Unidos, você pegar a indústria têxtil dos Estados Unidos, era tipo assim, era o PIB deles, né? Era um treco assim. E era basicamente o algodão produzido no sul, que era exportado para ser processado no norte. Então, até o norte dos Estados Unidos, que não era escravocrata, eles compravam o algodão do sul, que era feito com mão de obra escrava. Aí é basicamente o negro que na casa que ele construiu, ele dorme no porão e o casal branco dorme na cama dele. Mas mesmo assim, o filme não é aquela coisa assim, só crítico. Você vê que em determinados momentos, o pai e a filha que são negros, eles conseguem achar pontos em comum com o casal branco que está na casa. É o momento de conexão deles. É uma tentativa, o filme ele é toda uma tentativa de mostrar possibilidades de construção de pontes. Você vê um esforço ali de tentar. E você tem esses arquétipos mesmo. Você tem a questão racial, aí você tem a menina que é, né, totalmente engajada, você vê que ela é informada, ela tem um discurso politizado. Você tem o dono da casa, que ele lida com o mercado financeiro, então ele é um cara que ele tem informações à frente do que a classe intelectual tem. Isso é muito legal de ver. E você tem a relação da família, né? Da mulher branca que trabalha com comunicação e tal, e ela, tipo assim, você vê que ela tá saturada do mercado, ela é amargurada, ela tem uma série de desconfianças. E o pai intelectual meio idealiza as coisas, meio vive num mundo meio utópico, em que todo mundo é legal e tal. E eles vão construindo esse jogo de personagens e no fim ninguém tá conseguindo se comunicar aqui. Esse negócio. Na verdade, as três figuras masculinas no final, quando eles têm aquele conflito, na verdade são três estereótipos, né? No caso, o conspiracionista é o proletário. Ele estabelece que o cara ele trabalha de contractor. Na verdade, ele é construtor, pedreiro. Pedreiro e coisa do tipo. Você tem um cara da classe trabalhadora, você tem um cara da classe financeira, que é o rico, que é o dono da casa, e você tem um cara da classe intelectual. E você tem um conflito entre eles, entendeu? O cara da classe intelectual no meio, tentando estabelecer uma comunicação entre o financeiro e o proletário. Falhando na maior parte do tempo, mas eventualmente ele consegue barganhar o que ele precisa. Mas a comunicação nunca é perfeita. Isso é uma crítica ao papel do intelectual. Tem umas coisas assim, o filme realmente ele usa esse cenário pós-apocalíptico para fazer essa discussão. E acho que por isso que os Obamas quiseram transformar em filme. O problema é que na América do Norte você vai ver a galera voou por cima da cabeça de todo mundo. A galera tá falando sobre aquecimento global. Não é disso que fala o filme. O filme não fala sobre aquecimento global. Quer dizer, fala das alterações, mas assim, o foco não é esse. Tem uma parte, a parte que fala de meio ambiente é basicamente quando a desordem, né, que acontece. Quando as pessoas começam a se sentir incapazes em relação à natureza. Sim. Que é o ser humano desprovido de todas essas coisas de informação, de todas as facilidades. De repente, tem aquela cena das duas mulheres com os cervos lá e tal. De repente, ele começa a ver a natureza como uma ameaça. O funcionamento estranho da natureza e tal. Mas o estranhamento que eles têm da natureza, né? Passa por esse assunto, mas não é o tema central. O tema central é justamente a vida política. Eles tocam em várias coisas. E ao contrário do que eu vi no chat, alguém falando, mas esse filme, ele é inútil para todo mundo, só pro americano que ele serve. Não, gente. Porque o que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil também. E é muito engraçado que é a repetição do fenômeno. É a mesma coisa. Você tem interferência estrangeira, você tem grupos estrangeiros manipulando e interferindo na política nacional. E você tem a mesma mensagem de demonização da criação desse fantasma, né? Tipo, medo do comunismo, né? Aquela coisa latente que fica. E da guerra, e dessa, justamente, você tem todos esses personagens se repetindo no cenário brasileiro. Você tem o conspiracionista que vai estar atacando vacina, não tem? Você vai ter a mesma dificuldade de uma classe intelectualizada, mas não consegue mais se relacionar com a massa da qual ela precisa. Você vai ter toda a questão racial, você vai ter toda a questão de financeiro. Então, assim, é um filme que vale a reflexão e vale a audiência. Vale a pena assistir, vale a pena ser discutido em sala de aula, inclusive. Exato, eu acho que é um filme que vale ser desenvolvido, assim.